Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Senhor presidente, o movimento Todos pela Educação apresentou alguns números sobre a educação pública que eles cuidadosamente levantaram de uma prova que é aplicada nas escolas públicas e a Prova Brasil, e foi identificado especificamente tanto no ensino fundamental como ensino médio. Não foi especificamente ainda desenvolvido todo o trabalho, mas até o 9º ano, e se detectou deficiências que precisam ser corrigidas para um país que se pretende ser o país do futuro. As duas matérias consideradas a coluna vertebral do sistema de ensino, que é a disciplina de português e a disciplina língua portuguesa e matemática, nós tivemos índices preocupantes. Em primeiro lugar, porque até o 5º ano nós temos uma deficiência em relação à língua portuguesa. Eu estou dizendo índices relativos ao município de Campinas, a nossa cidade. Não estou falando de todo o estado de São Paulo. Especificamente, a cidade de Campinas, a Prova Brasil apontou que até o 5º ano nós não atingimos as metas estabelecidas em relação à língua portuguesa. Até o 9º ano, inverte. Nós temos, as notas atingem o objetivo em língua portuguesa, mas tem deficiência na matemática, senhor presidente. Então, se até o 5º ano do ensino fundamental nós atingimos notas satisfatórias na disciplina de matemática, isso não ocorre até o 9º ano. No 9º ano nós temos deficiência na matemática. Em relação à língua portuguesa, nós encontramos deficiência até o 5º ano e os índices, os estudos apresentam uma certa satisfação em língua portuguesa até o 9º ano. De maneira, senhor presidente, que esses índices, quando eles são comparados com outros municípios, em especial municípios do mesmo porte que o município de Campinas, aí nós vemos uma certa desvantagem. Isso é um apontamento que a cidade de Campinas precisa estar mais atenta na área da educação. O secretário de Educação aqui de Campinas, Eduardo Coelho, ele, na sua declaração para o jornal Metro, ele diz assim, literalmente: hoje trabalhamos com vários projetos para melhorar o ensino, sem se esquecer da formação dos professores. Então ele que é um especialista na área da educação, mas esses índices nos preocupam, senhor presidente, porque desde o início de 2009, quando eu tive a oportunidade de utilizar essa tribuna, nós temos apresentado, exposto, debatido a necessidade de olharmos a educação da cidade de Campinas de uma maneira mais responsável. Responsável por essa casa, responsável pelo Poder Executivo, responsável pelos pais, responsável pela sociedade civil organizada, e é por isso que essa cidade nasceu um movimento forte intitulado Campinas pela Educação. E o projeto nacional Todos pela Educação tem denunciado essa questão. Eu vou utilizar uma linguagem utilizada pelo vereador, o politizador, as mazelas da educação. E eu lamento profundamente essa situação, porque nós temos que reagir a esses números. Esses índices não são simplesmente para um apontamento sem significância, ou seja, apontamentos subjetivos, que estão aí apenas para a gente ficar vendo numerinho. Olha que bonitinho, nós estamos com deficiência em português, nós estamos com deficiência em matemática. Não basta. Nós
parece que estamos adormecidos frente à realidade do ensino na cidade de Campinas. Eu volto a essa temática, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero retomar o tema que iniciei no preâmbulo dessa sessão, quando compartilhava com os senhores a questão das pesquisas da Prova Brasil aplicada na rede pública de ensino, especificamente sobre notas até o 5º ano, ensino fundamental, notas de língua portuguesa, a deficiência na língua portuguesa. E as pessoas, ou os alunos que estão, ou que chegaram até o 9º ano, a deficiência na área da matemática. É importante nós lembrarmos aqui que essa pesquisa da Prova Brasil é uma pesquisa feita em 2009. Ela não é atualizada, até porque ainda os dados estão sendo levantados. De qualquer maneira, senhor presidente, senhores vereadores, é importante nós aqui, nessa rápida reflexão da deficiência das duas matérias que nós chamamos de coluna vertebral, da construção intelectual dos alunos, porque um aluno que compreende bem a língua portuguesa, obviamente, ele vai compreender, ele vai entender, ele vai ter senso crítico, ele vai conseguir fazer o que nós chamamos de interpretação, porque nós temos um monte de alunos alfabetizados funcionalmente, que é aquele aluno que sabe escrever, sabe ler, mas não entende o que lê. E a nossa luta na escola pública é fazer com que os alunos leiam, compreendam, interpretem e tenham senso de crítica, senso de discernimento, leem e compreendem o que estão lendo. E, infelizmente, os alunos até o 5º ano, aqui em Campinas, têm deficiência da língua portuguesa, a língua materna. Aqui vai dar toda a compreensão do estudo das demais disciplinas. Ao 9º ano, nós temos, aqui em Campinas, esses dados em relação ao 9º ano. O ensino fundamental, portanto, está deficitário e nós precisamos repensar. Eu quero parabenizar aqui em Campinas o movimento Compromisso Campinas pela Educação. Esse compromisso é um compromisso da sociedade civil organizada, jornalistas, professores, pastores, padres, líderes de outras confissões religiosas e políticos, todos empenhados, apoiando o movimento Campinas pela Educação. Essa é uma reação que brotou, que nasceu, que surgiu, que se originou dessa necessidade premente de mudarmos a educação na cidade de Campinas. Porque há momentos, senhor presidente, que é importante essa reação popular. Parar de dependermos completamente de políticos que prometem que vão investir em educação, que educação será prioridade, que terá preeminência no governo, mas é tudo papo furado. Quando chega no poder, esquecem as suas metas, os seus compromissos com a população e descaradamente ignoram as porcentagens que devem ser destinadas à educação, capacitando o professor, capacitando os equipamentos públicos para que o aluno tenha efetivamente um grande aprendizado. Então, houve uma reação na sociedade. E essa reação que está crescendo em Campinas, por isso que eu quero parabenizar o Compromisso Campinas pela Educação, que são pessoas de bem, pessoas que gostam da cidade de Campinas, que não se conformam com a educação da nossa cidade, por isso mesmo se uniram e estão discutindo a realidade, os dados, estão levantando os dados, levantando os números e fazendo uma leitura adequada. Como responder a essa demanda? Cobrando, obviamente, as autoridades, mas também despertando uma consciência nos pais, desconstruindo o velho modelo, que a culpabilidade de uma má educação é simplesmente um problema do Estado. E fazendo com que as pessoas, que são os pagadores de impostos, se preocupem com essa realidade e reajam a isso, através da militância, através da cobrança, através do próprio acompanhamento do seu filho na sala de aula. Não basta, escola não é depósito de criança. Escola não é um local onde você se livra de um problema. Escola é onde se compartilha o saber, onde as pessoas crescem, onde as pessoas aprendem o que é cidadania, onde as pessoas aprendem o saber. Então nós temos que rever essa postura miudinha, obtusa, equivocada dos governos
que estão anestesiados, e muitas vezes também a sociedade civil, que também permanece anestesiada. Nós temos que ter os dois braços em um movimento conjunto, para que nós venhamos ter uma educação com qualidade. E isso depende de mim, de você que está nos acompanhando, depende de todos nós. Esse é uma lição de casa que todos nós temos que fazer. Então, senhor presidente, eu registro aqui essa minha fala sobre a questão da Prova Brasil de 2009, que os dados surgem agora, apontando o 5º ano com deficiência na língua portuguesa e o 9º ano com deficiência na matemática. Feito essas considerações, senhor presidente, eu quero encerrar as minhas palavras apenas agradecendo às autoridades que participaram do evento de sexta-feira, que foi o aniversário do deputado federal, pastor Paulo Freire. É um evento muito interessante, porque primeiro que é um momento onde as pessoas podem se confraternizar e, obviamente, parabenizar o aniversariante, obviamente, mas que vem, a classe política participa. E nesse último aniversário, do último dia 10, sexta-feira, nós tivemos aproximadamente, entre prefeitos, vereadores, deputados, 74 autoridades. Muitos prefeitos, muitos deputados, e eu quero aqui citar, especificamente no caso de Campinas, porque interessante que o ex-prefeito de Campinas esteve 7 anos aqui no poder e nunca participou do evento desse. Não é por uma questão religiosa, é uma questão de representatividade de comunidade. E ele nunca teve esse cuidado, e a leitura que eu faço é que se ele fez isso durante seus 7 anos com o líder comunitário, deve ter feito outras coisas, e fez mesmo. E fez mesmo. No entanto, o nosso atual prefeito esteve presente, participando, deixou um discurso de apoio, de motivação, porque de fato o deputado federal, pastor Paulo Freire, é uma referência também para a nossa cidade. E estiveram presentes, além do prefeito, doutor Pedro Serafim, os secretários, doutor Caio, de Esporte e Lazer, a Darcy, da Assistência Social, o Bittencourt, da Indústria e Comércio, o Eduardo Campos, professor Eduardo Campos, da Educação, o Flávio Sana, da Cultura, e também estiveram ali com a gente os vereadores Dário Saad e Luiz Lauro Filho, estiveram também conosco ali. Também o deputado federal Jonas Donizete, o deputado federal Guilherme Campos, e além de aproximadamente 2.500 pessoas que foram lá levar o abraço, o carinho ao pastor, deputado federal Paulo Freire. Então eu queria apenas registrar aqui, porque eu tive a oportunidade de representar essa casa. Foi um ambiente muito bom, muito gostoso, um jantar onde nós pudemos reconhecer tudo que o deputado federal e pastor Paulo Freire tem feito na cidade de Campinas, a começar pelo sonho que ele teve em desenvolver o trabalho no Monte Cristo, um dos bairros mais excluídos, onde está aqui um representante da região, que é o vereador Canário. O sonho do pastor Paulo Freire, ao ver aquela região de invasão, de pessoas excluídas socialmente, lutando, se organizando, ele também estendeu as mãos e abriu um instituto de educação naquele local de reforço escolar, onde 120 crianças são acompanhadas com alimentação, reforço escolar, aula de música, esportes, etc. Só corrigindo aqui, o professor Eduardo Coelho, eu disse, se não me engano, Eduardo Campos. Obrigado, nobre presidente, pela sua correção. Então eu agradeço a todos que participaram, parabéns, pastor e deputado federal Paulo Freire, o senhor efetivamente é uma referência para a cidade de Campinas. Campinas precisa de gente de bem, gente que gosta de gente, gente comprometida com a cidade, com a moral, que seja referência para essa municipalidade. Boa noite a todos, muito obrigado, senhor presidente.